Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o fascismo e contra o golpe. Alegrias, alegrias porque ainda estamos na luta e continuaremos cada vez mais. O lançamento da pré-candidatura ontem de Lula foi uma lufada de ar fresco nestes anos de trevas e estupidez. Meus amigos, minhas amigas, é muito curioso de observarmos como grande parte do eleitorado da classe média votou no maligno, acreditando, pedindo um regime militar. Até hoje, uma boa parte deste gado pede o regime militar, baseado na falsa ideia de que o exército é incorruptível, de que as forças armadas são as guardiãs da honestidade do país. Esta impressão foi o que deixaram os ditadores militares do golpe civil-militar de 64. Sem liberdade de expressão, com censura rígida sobre todos os meios de comunicação, jamais ficamos sabendo das grandes corrupções ocorridas durante a ditadura militar sob o comando das Forças Armadas. Como sabemos hoje sobre as grandes corrupções, porque temos a internet, temos a web e temos liberdade de imprensa ainda. Então o que fica para boa parte desse eleitorado de classe média que despejou seu voto no abjeto é de que os militares eram corretos, de que os militares dariam jeito no Brasil. Não deram. Pioraram a situação. O povo está roendo o osso. Tudo que os militares fizeram neste país até agora foi conestar, acumpliciar-se com o antipovo, com Paulo Guedes, com o projeto econômico neoliberal, que levou ao desemprego, à miséria, à fome, à incultura e à falta de educação, sem contarmos a perda gradual do serviço público de saúde. Mas ficou aquela impressão, queremos onde? Governo militar, os militares são... Não, os militares são como qualquer ser humano. Haja à vista os quase 40 quilos de cocaína no avião da FAB na Espanha. E não foi a primeira vez que a Espanha flagra cocaína em aviões da FAB no seu território. Isso é uma corrupção pequena, 40 quilos de cocaína é nada diante de grandes corrupções. Quanto se levou, por exemplo, na construção da ponte Rio-Niterói, na Transamazônica, na usina nuclear? Corrupção? Havia um vice-rei no centro-oeste do Brasil, no Pará, o Major Curió, que comandava um reino de garimpeiros. Nunca se falou quanto este Curió ganhou, quanto este Curió mandou, quanto este Curió desmandou, fez e aconteceu à margem da lei no Pará. Muita corrupção, mas ficou aquela impressão, os militares põem ordem, os militares, está havendo muito roubo. Aonde tem roubo, por favor? O mensalão, e o mensalão? Tem uma justiça, tem uma investigação, tem tudo isso. Basta lembrar que Lula sequer foi suspeito do mensalão. Mas essa classe média, aliada ao que tem de mais baixo entre os pobres de direita, achou que um regime militar seria bom. Que um presidente militar, não escolheram, não pensaram. Um capitão defenestrado do exército por incompetência, por ser indigno de fazer parte das Forças Armadas, mas o voto do povo estava lá com ele. Um equívoco histórico que nos fez mergulhar nas sombras, nas trevas, na fome, na pandemia, na morte gigantesca de centenas de milhares de brasileiros e por aí vai. Os militares não conseguiram, como nunca conseguiram, a sua meta histórica, ideológica, uma ideia. Os militares são contra a corrupção. O governo militar põe ordem no país. Bullshit, como diriam os americanos. Conversa fiada. Mas votaram no militar. E agora estão anunciando o golpe. É o golpe mais anunciado de toda a história do Brasil. Talvez da América Latina. Viramos uma república de bananas, com acompliciamento de vários militares de alto escalão, que trabalham abertamente pelo golpe,
porque Bolsonaro tem que ser mantido no poder. Isto é o que dizem os empresários brasileiros. A eleição de um governo popular, progressista, que revise a perda dos direitos trabalhistas pelos trabalhadores, a previdência social, que volte a investir em cultura. Quando eu falo em cultura, eu penso logo em pegar meu revólver. Isso aí são coisas muito desconfortáveis e desagradáveis para os empresários. Porque o lucro deles, a ganância deles com a miséria do povo é gigantesca. E a esses empresários juntam-se militares corruptos. Porque a corrupção às vezes não é só financeira, não. É corrupção de ideias, corrupção de juramento. Onde você jura respeitar uma Constituição, respeitar a democracia, zelar pela soberania nacional, e você não cumpre. É uma forma de corrupção. Sem falarmos, é claro, na corrupção financeira. É corrupção para onde se vê, sendo abafada por sigilos. Sigilo de 5 anos, sigilo de 100 anos, inquéritos parados, Procuradoria-Geral da República sentada em cima dos inquéritos, presidente da Câmara sentado em cima dos pedidos de impeachment. Tudo isto é corrupção. E agora querem manter, através de um golpe, garantir, se a eleição não der certo para a direita, para esta cavalgadura que nos preside, querem garantir a sua manutenção no poder. Por quê? Porque ele é um projetista nacional, é um desenvolvimentista, é um sujeito que gosta de trabalhar. Não, ele é um vagabundo, é um preguiçoso, todo mundo sabe disso, é um fanfarrão. Mas ele vem na linha de frente, fazendo as bufonerias dele, que por trás tem Paulo Guedes, tem a Faria Lima, tem o empresariado, tem os militares corruptos, tem os militares que se passam por uma boquinha de um segundo salário, além do soldo militar. Mas deve ter militar ganhando muito dinheiro por fora. Não digo da ativa, mas da reforma. Mas da ativa estão tendo seus benefícios também. Haja vista Viagra, prótese peniana, lubrificante, gel, picanha, vinho. Ou não. São vários benefícios. 8 mil militares empregados no governo Bolsonaro. 8 mil meganhas, 8 mil milicos que não vão deixar seus cargos assim à toa. Então é um golpe anunciado, mais do que falado. Todos os meios de comunicação, até os porta-vozes da Faria Lima, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, anunciam o golpe que está sendo preparado. O golpe contra a democracia, o golpe contra o processo eleitoral, com apoio de militares, que deveriam estar zelando pela democracia e fazendo pronunciamentos, garantindo a lisura eleitoral, garantindo a democracia e garantindo que o eleito tomará posse. Vergonhosa a atuação do ex-ministro Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, de correr há um mês atrás para o chefe do Exército, ministro da Defesa, perguntar se o Lula ganhar, ele toma posse. Essa pergunta é antiga. Essa pergunta tem mais de 40 anos, 100 anos talvez, junto aos militares. Se ele ganhar as eleições, ele toma posse, vocês deixam? Um país tutelado por militares, que agora se revelam, de alguma forma, corruptos também. Antes não vimos isso na ditadura porque era abafada, como eu disse, toda a liberdade de imprensa. Passou a impressão para uma classe média, no tempo da ditadura que era bom. Não, no tempo da ditadura roubaram descaradamente. Roubaram muito sem ter notícia dos roubos. O rombo que eles deixaram junto ao FMI foi gigantesco. Foi dinheiro para todo lado, foi benesses para todo lado, além, sem contar o desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, um caos. Um exército de uma república de bananas. Um exército similar a qualquer republiqueta da África ou da América Latina. Um exército que eu falo, as Forças Armadas, o conjunto das Forças Armadas. E agora eles vêm claramente preparando o golpe para as eleições, dizendo claramente, dando sinais claros. E aí nós podemos ter mais 4 anos, 10 anos, 20 anos de governo autoritário, protofascista, com um louco no poder, cuja única função é distrair a população brasileira falando bobagens, ameaçando, dando susto, enquanto, na verdade, o principal objetivo por trás disto é a corrupção. É o sufocamento dos direitos trabalhistas. É o arroxo em cima dos trabalhadores, em cima dos idosos,
da saúde do povo, da cultura, da educação, dos transportes, da segurança. Mas isso, os militares que compliciam com este golpe que está sendo preparado e que durante esses anos todos deram apoio a este louco no poder, pouco se importam. Eles não estão tendo lucro gigantesco como os industriais e os empresários, que aliás vão quebrar o país. Há de chegar uma hora, porque quando meu pai dizia o seguinte, de onde se tira e não se põe, fica um buraco. E é o que está acontecendo com o Brasil. Tira-se da indústria, tira-se do povo, tira o poder aquisitivo e o buraco vai ficando. Chega uma hora não tem onde mais tirar. Vão brigar entre eles. Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas até lá, quanto do povo brasileiro será sacrificado para atender os desejos de poder, de ganância desta turma, de militares e civis, por interesses variados. Imaginem vocês a loucura. Bolsonaro pediu a Pazuello para fazer o plano de governo dele. O sujeito não sabia nem onde ficava o Amapá, vai fazer um projeto de governo. Para Bolsonaro. Com todo respeito aos animais, é uma reunião de 2 jegues tentando ler O Tesouro da Juventude ou Enciclopédia Barça. Tentando entender Josué de Castro. Quem foi esse tal de Zé de Castro? Não vou nem falar de Raduan Nassar. Não vou nem falar de Gessé Souza. Tentando propor alguma coisa que eles não sabem nem o que é, porque estão lá no eu quero me arrumar. Bolsonaro é o bobo da corte de um regime econômico neoliberal que sacrifica e que assassina o povo brasileiro. Nós não podemos que isso aconteça. Denunciar o golpe, encostar na parede os golpistas, deixá-los à vista. Nada resiste à luz do sol e à oxigenação. Nenhuma infecção resiste. Nenhum vírus resiste à exposição solar, que traz vitamina D, e à oxigenação. Então, deixar a descoberto, denunciar cada vez mais quem são os golpistas, que golpe estão preparando, é o golpe antecipado, cantado, falado em prosa e verso. Talvez seja a única forma de acuá-los, de impedi-los, de descobrir um mínimo de moral nos golpistas, de pudor e de respeitar o resultado das eleições e da democracia. Porque nós vamos votar. Eu estou em Portugal, mas já transferi meu título para poder votar aqui em Portugal, no Consulado do Brasil. E todos nós devemos fazer isso. Vamos votar com gosto, acreditando na democracia, esta democracia vilipendiada sempre por forças ocultas, como diria Jânio Quadros, que são muito claras, a começar pelas Forças Armadas golpistas do Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço e bom domingo.